Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui agora, é porque o Senhor está conosco, cuidando de nós e nos abençoando. Abençoa este dia, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 25, que diz assim: Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já sofreu algum acidente na vida? Acidentes são situações que acontecem sem nós querermos ou planejarmos. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e sem querer você bate em outro carro. É um acidente. Já em relação a Deus, não existem acidentes. Nada acontece por acaso e nada acontece sem Deus permitir, como Jesus ilustrou em Mateus 10, 29 a 31, quando ele diz: Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados, portanto não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. A história da humanidade está nas mãos de Deus. Ele, antes de existir o mundo, já sabia tudo o que ia acontecer, tanto no mundo como na vida pessoal de cada um de nós. O apóstolo Pedro está falando sobre Jesus para as pessoas que estão em Jerusalém para a festa do Pentecoste. Ele diz o seguinte: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Pedro enfatiza que Jesus Cristo era o enviado de Deus e que por meio dele Deus fez coisas maravilhosas no meio do povo. O povo presenciou os vários milagres, as curas e todas as coisas boas que Jesus fez. Jesus era uma pessoa real que viveu entre o povo e que era o Filho de Deus, o Salvador prometido. Pedro continua dizendo: Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. O sofrimento e a morte de Jesus na cruz já estavam nos planos de Deus muito antes de existir mundo. Deus sabia que salvar o ser humano pecador do inferno seria necessário que o seu Filho unigênito viesse ao mundo com a missão de sofrer na cruz toda a ira e castigo de Deus pelos pecados de todos os seres humanos e morrer. Nada do que aconteceu com Jesus foi por acidente.
Tudo estava no plano de Deus em salvar a humanidade que caiu em pecados, como diz João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sofrimento e a morte de Cristo na cruz estavam nos planos de Deus para salvar a humanidade perdida e trazê-la novamente à comunhão com Ele. Por outro lado, Pedro diz que mesmo Deus ter feito este plano de salvação, as pessoas que crucificaram a Jesus não estão isentas do pecado e da maldade que cometeram. Quando ele diz: "E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram." A culpa pela morte de Jesus foi das pessoas que o crucificaram. Elas fizeram um ato maldoso e horrível contra Jesus conscientemente. Eles cometeram o maior crime da história quando mataram o Filho de Deus. E Pedro continua: "Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse." A ressurreição de Jesus mostra com clareza que de fato ele era o Filho de Deus, que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho pelos nossos pecados e nos perdoou e nos salvou. E que assim como Cristo ressuscitou, um dia nós que cremos nele vamos ressuscitar e iremos com Cristo para o novo céu e nova terra. Nós cristãos não temos um Salvador morto, enterrado em algum lugar. Temos um Salvador que ressuscitou, está vivo e está conosco todos os dias, até estarmos com Ele no céu. Sem a ressurreição, o sofrimento e a morte de Cristo não teriam nos ajudado, porque Ele ainda seria um morto, alguém que perdeu tudo. Mas a ressurreição mostra a vitória de Cristo sobre o pecado, o diabo, o inferno e a morte. Por isso nós cristãos costumeiramente usamos a figura da cruz vazia, sem Cristo, em nossas igrejas, porque ela é a lembrança de que Jesus Cristo está vivo e está no controle de todas as coisas. Pedro termina assim esta parte do texto: "Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado." E aí Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para dominar e governar o mundo e de maneira especial a vida de cada um de nós cristãos. Com estas breves palavras também, Pedro descreve de maneira espetacular o plano da salvação de Deus em Cristo. Estimado irmão e irmã, acidentes acontecem em nossa vida de várias maneiras, mas nunca acontecem em relação a Deus, seu amor, a salvação e a vida eterna. Tudo está nos planos de Deus. Ele conhece todas as coisas que você está passando hoje. Ele está no controle de sua vida. Ele proverá tudo o que você precisa. Deus tem planos para você, e são planos maravilhosos. A única coisa que não podemos fazer é tentar tirar de Deus de nossas vidas e andar por nossa própria conta. Isso não deu certo lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva não fizeram a vontade de Deus e tomaram suas próprias decisões e se deram mal. Trouxeram sofrimento, dor e morte para eles e toda a humanidade. Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu na cruz pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor, Salvador, Rei e Deus. Confie nele, entregue sua vida a Jesus. Vive uma vida consagrada a Cristo segundo a sua palavra. Adore e sirva a Cristo em sua igreja. Nunca esqueça que você não está sozinho neste mundo. Você tem um Deus e Senhor que lhe ama muito, que tem planos e executou seus planos para salvar você e está conduzindo a sua vida até os céus. Veja que lindas palavras diz Deus para você e para mim em Jeremias 29, 11 a 13. Deus diz: "Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração."
Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que a certeza do perdão dos nossos pecados, da vida e da salvação em Cristo nos dê alegria, ânimo, forças, que nos dê paz para enfrentarmos todas as coisas neste mundo. Que a presença de Cristo em nossas vidas nos dê tranquilidade, nos dê paz, e que a certeza de que nós não estamos sozinhos, nós temos um Senhor e Salvador que morreu, ressuscitou e está conosco, nos anime a continuarmos a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.